Então vamos lá, vamos começar o capítulo de hoje, tá? Eu começo fazendo uma ilustração, eu estou na página 79, tá? Para aqueles que estão acompanhando com o livro, página 79. Eu começo este capítulo com uma ilustração, que é uma ilustração onde a maioria de nós já ouvimos. Um criminoso num tribunal prestes a receber o seu veredito final, que seria uma condenação. E de repente chega alguém e diz: eu vou entrar e substituir essa pessoa. A condenação que virá sobre ela vem sobre mim. E eu aceito essa condenação e eu aceito ficar no lugar deste criminoso. Show! Essa história nos remete ao que Jesus Cristo fez na cruz. Na cruz ele foi o nosso lugar. Nós merecíamos a morte por causa do pecado, mas ele foi para o nosso lugar, recebeu a condenação sobre o corpo dele e nos livrou do pecado e da morte. Maravilha! É dessa forma que nós aprendemos graça. Alguém que tomou o nosso lugar e nós recebemos uma salvação que não merecíamos. Show! Mas não é só isso, ok? E aí entra a parte... Essa graça a qual nós aprendemos, ela está mais no contexto de misericórdia do que propriamente a graça. Porque a palavra graça, no original grego, significa um presente. Graça é um presente que você recebe. Mas pode pensar comigo que se você não responde a alguém que foi ignorante com você, pense o seguinte: alguém foi ignorante com você, foi rude com você, você não responde na mesma proporção, você devolve com educação e amor. Por que você fez isso? Que lugar você precisou estar para fazer isso? É um lugar chamado misericórdia. Você teve misericórdia da outra pessoa. Então, um criminoso que merece a condenação e você toma o lugar dele, você agiu de misericórdia com aquela pessoa. E claro, por ser algo feito sem ele merecer, se torna uma misericórdia com graça. Mas nós limitamos a graça ao contexto de misericórdia, ao contexto de não devolver, não entregar a alguém algo que a pessoa merece, mas entregar totalmente o contrário. Uma pessoa que é um criminoso, uma pessoa que te fez mal, você, ao invés de responder à altura, você age de misericórdia. E a Bíblia é muito incisiva referente à misericórdia, que ela diz que no juízo final, no dia do julgamento, aqueles que tiveram misericórdia será tratado com misericórdia. Mas aqueles que não tiverem misericórdia das pessoas aqui nessa terra, também será tratado sem misericórdia no dia do juízo final. Porém, como o assunto específico não é misericórdia, eu só quero mostrar para você que a graça a qual nós aprendemos é mais o contexto de misericórdia. Então vamos aprofundar um pouco mais nessa questão de graça e o que ela se relaciona com a luta e a vitória contra o pecado. A definição que eu adoro de graça é: a graça é um poder sobrenatural que nos dá capacidade de fazer o que humanamente seria impossível. É a capacidade de Deus sobre você. A graça é o próprio Espírito Santo através de você fazendo coisas impossíveis para o homem. Então, eu coloquei numa página específica para você não esquecer isso. A graça é um poder sobrenatural que nos dá capacidade de fazer o que humanamente é
impossível. Eu uso um exemplo em algumas palestras que eu faço nos treinamentos presenciais, que faz tempo que eu estou longe deles desde que meu filho nasceu, mas esse ano acredito que ainda no primeiro semestre nós vamos voltar para alguns eventos presenciais. Eu dou um exemplo assim, eu coloco três pessoas, né? Eu chamo 3 pessoas da palestra, eu vou tentar apenas ilustrar isso aqui para você. Eu pego 3 pessoas da plateia e vou usar 3 pessoas de que forma? Uma é Jesus, outra é o Pai e outra é o Espírito Santo. E o Pai chega para Jesus e fala o seguinte: o homem não tem poder em si para se transformar, para mudar, para vencer. Então você precisará descer, o Pai falando para Jesus, você precisará descer, se transformar em homem, viver a vida do homem e, sem ter nenhum pecado, você precisará morrer no lugar da humanidade para que eles possam ser livres, porque eles por si mesmos não conseguem fazer isso. E Jesus aceita essa incumbência, essa responsabilidade. Jesus aceita isso. Lembrando que eu estou fazendo uma ilustração, ok? E só que se Jesus tivesse morrido por nossos pecados, mas não tivesse nos dado o poder para viver a vitória contra o pecado, se ele só tivesse morrido pelos pecados que cometemos, mas não tivesse nos dado um poder sobrenatural, algo especial que nos dá capacidade de vencer o pecado, o sacrifício seria incompleto. Por quê? Porque Jesus morreria pelos nossos pecados, nos tornaria inocentes, ok, mas a gente continuaria perdendo para o pecado. Mesmo que tivéssemos a salvação, nós continuaríamos pecando, nós continuaríamos falhando constantemente e nós não teríamos poder contra o pecado. Simplesmente teríamos que conviver com o pecado até o dia da nossa morte ou até o dia de Jesus voltar. E quando chegássemos lá no tribunal, nós teríamos muitos erros, muitos pecados, muitas prisões, mas ganharíamos a salvação pelo que Cristo fez por nós. Porém, nessa ilustração, quando o Pai fala isso para Jesus, Jesus aceita a incumbência, depois eles chamam o Espírito Santo para conversar e falam o seguinte: Jesus, Cristo, ele vai morrer pela humanidade, tornando eles inocentes. Porém, para que eles consigam viver uma vida que condiz com a minha vontade, é necessário que haja um poder divino sobre eles. Então você, a partir do momento que Jesus morrer e ressuscitar e eles se tornarem inocentes, santos e limpos pelo sangue de Jesus, você vai morar dentro deles. E a partir disso, o Espírito Santo, depois que Jesus morreu e ressuscitou e você crê nesse sacrifício, o Espírito Santo passa a morar em você. E quando o Espírito Santo passa a morar em você, junto com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, existe uma capacidade, lembra essa palavra quando fala de graça, existe uma capacidade sobrenatural do próprio Espírito em você para fazer coisas que para o homem é impossível. Para mim, para você, vencer o pecado é impossível se caminharmos na capacidade humana. Mas o Espírito Santo em nós nos dá capacidade divina de vencer o pecado e de andar todos os dias vitorioso contra ele, de forma natural. Então, a graça é o próprio Espírito Santo em você fazendo coisas impossíveis. A graça é uma capacidade sobrenatural de Deus sobre você que lhe dá capacidade de
de vencer o pecado e de andar totalmente livre. E não só isso, porque a graça é para todas as áreas da vida. A graça é a capacidade de Deus sobre você que te dá poder de construir negócios que humanamente são impossíveis. A graça é o que te dá a capacidade de ser um pai, de ser um marido, de ser uma mãe, de ser uma esposa de excelência, mesmo você vindo de famílias desestruturadas. A graça é a capacidade sobrenatural de Deus sobre você, te capacitando, te empoderando para fazer aquilo que nenhum homem consegue fazer, que nenhuma mulher consegue fazer. Isso é a graça. Agora, quando a gente olha a perspectiva de graça dessa forma, nós conseguimos entender como viver a vitória contra o pecado, porque não é na sua capacidade, ou seja, não é no teu esforço. O esforço próprio é totalmente contrário à graça. O esforço próprio, nós podemos traduzir ele de capacidade humana. Eu poderia colocar o título desse livro Como Vencer o Pecado na Capacidade Divina, ou Como Vencer o Pecado sem ser na sua própria capacidade. Por quê? Porque na sua capacidade você não tem esse poder. Mas na capacidade divina, sim. Na capacidade divina, que é a graça, sim. Mas no seu esforço próprio, que é a capacidade humana, não. Me fala o seguinte, vocês estão me acompanhando no processo de graça? Tá claro aí? Vocês estão me acompanhando? Quando vocês respondem, eu dou um gole na água. Show, Dejane. Show. Tu me respondeu, mulher? Se chegou o livro? Tu não me respondeu, né? Se respondeu, passou no comentário, eu não vi. Acho que você não consegue escrever. Ah, consegue escrever sim. Então vamos lá. Ah, mulher, que maravilha, fico feliz. Vamos lá. Seguinte. Estou na página 81, para quem está me acompanhando. Me tocou de forma diferente. Que maravilha, muito claro, sim. Perfeito, que bom. Queria falar de um ponto aqui que é interessante. Primeiro parágrafo da página 81, onde eu digo o seguinte: eu costumo dizer que o maior poder do Evangelho é o Espírito Santo morando em nós. É triste como temos aprendido a desprezar a presença de Deus nas coisas pequenas da vida. Nós aprendemos a buscar o pastor, o líder, o profeta, quando temos dúvidas sobre o nosso futuro ou precisamos de solução para algo específico em nossas vidas. Nós aprendemos, através de uma mentalidade de velha aliança, a buscar outras pessoas para ouvir Deus, né? Nós buscamos o pastor, buscamos o profeta, buscamos, enfim, um líder. Eu não sei o que fazer da minha vida, você pode me dar uma direção? E eu não vejo que seja totalmente errado buscar ajuda. Na verdade, não é nada errado buscar ajuda. O que é errado é depender. Por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência em nós, e nós dependemos do externo. E uma das coisas que faz com que você não consiga andar na graça, uma das coisas que faz com que você não consiga acessar a inteligência espiritual e a sabedoria divina é a dependência de outros. Então você aprendeu a vida inteira a buscar outras pessoas para resolver os seus problemas no contexto espiritual. Então não lhe dá espaço para você amadurecer em seu relacionamento com o Espírito Santo. Tem uma frase que eu gosto, ela não é verdadeira em sua totalidade, mas eu gosto dela, que é uma frase que o filho não cresce enquanto está perto do pai.
certo? Porque o filho precisa sair da casa dos pais, ele precisa viver a vida, ele precisa cometer os seus erros, ele precisa aprender, ele precisa, para poder crescer. Enquanto ele estiver ali perto da casa dos pais, podendo ter a ajuda dos pais, é muito desafiador crescer. Eu acho que, por que eu falo que em totalidade não é verdade? Porque tem homens que vivem perto dos pais, mas são totalmente... Ele conseguiu cortar o cordão umbilical, né? Tanto emocional, quanto espiritual, quanto físico. Então, ele vive perto dos pais num contexto geográfico, mas ele entendeu que ele é o homem da família dele e isso não interfere. Por isso que eu falo que a frase em si não é literal, mas acho que você entendeu. Da mesma forma acontece com os cristãos que vivem ali pedindo ajuda para os seus pastores, pedindo ajuda para os profetas amigos, pedindo ajuda para os líderes, só que não tem um processo de maturidade, não aprendem a ter um relacionamento com o Espírito Santo sozinho, por eles mesmos. E o que eu quero dizer com isso não é que você não tenha que pedir ajuda. Pedir ajuda é um princípio importante, porém você não pode viver a vida inteira pedindo ajuda sem ter as suas experiências. Você precisa viver as suas experiências. E dessa forma nós acabamos desprezando a presença do Espírito Santo em nós, porque nós não o buscamos para as coisas pequenas da vida. Nós não o buscamos para direções que na nossa visão são muito simples. Só que por pensarmos que é muito simples, nós acabamos andando na capacidade humana. Não, isso aqui humanamente eu consigo. Mas não pelo fato de humanamente você conseguir, você deveria fazer na sua capacidade humana. Você pode fazer coisas simples na sua capacidade divina. Essa graça só pode ser usada por um filho ou pode ser usada de fora para dentro? Essa graça, ela é algo divino. Então assim, não tem respostas quadradas para a graça, certo? Se você vai orar por uma pessoa da sua família e você diz que a graça de Deus envolva ela, eu acredito plenamente que isso pode acontecer, até porque o fato de nós aceitarmos Jesus já é o processo da graça. Nós, humanamente falando, não conseguimos abrir nosso próprio coração para o Evangelho. O fato de nós ouvirmos uma pregação ou tivermos uma experiência com Deus e nós abrirmos nosso coração e falar assim, eu aceito Jesus, já é uma ação da graça. A graça tocou você para você se converter. Entendeu? Portanto, se aconteceu com você, pode acontecer com outros, obviamente, que estão na sua família, que são amigos, que são pessoas que você intercede. Pensa comigo, a Bíblia nos diz que em Jesus Cristo, no Espírito de Cristo, portanto no Espírito Santo, está escondido todo tesouro de sabedoria e de conhecimento. Portanto, todo tesouro de sabedoria e conhecimento é todo tesouro de sabedoria e conhecimento. Então você precisa de ajuda nos seus negócios, ele tem todo conhecimento, toda sabedoria para isso. Você precisa de ajuda na sua família, ele tem toda sabedoria e todo conhecimento para isso. Você precisa de ajuda na sua saúde, ele tem toda sabedoria e todo conhecimento para isso. E está dentro de você uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria divinos, que é a graça. É uma coisa muito louca. Algo interessante que eu coloco no terceiro parágrafo também da página 81 se pararmos para refletir bem, Jesus não fez nada na terra no poder dele de Deus, de ser Deus, porque a Bíblia nos relata que ele se esvaziou desse poder e ele desceu para a terra e ele nasceu e ele cresceu como uma criança, se tornou um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um adulto, tudo isso como um humano. Então tudo que Jesus fez na terra, ele fez no poder do Espírito Santo. Uau, isso é muito louco. Então por isso que ele diz, vocês podem fazer o que eu faço e podem fazer coisas maiores ainda. Por quê? Porque o mesmo Espírito que viveu nele vive em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você.
Isso é muito louco. É aqui que eu divido o conhecimento de revelação, porque o conhecimento faz com que você ouça isso e fale assim, legal, glória a Deus, amém. Mas quando você ouve isso e o Espírito Santo abre o seu coração para que essa verdade entre em você, isso vai mudar a sua vida. Porque você não vai fazer mais nada a partir da sua capacidade humana. Isso muda a perspectiva, mas precisa ser entendido por revelação. E Abner, o que torna uma pessoa mais apta e mais perceptível à revelação, eu acredito que é a fome, o desejo por Deus. Mas vamos continuar. Vamos ver alguns textos bíblicos, pessoal, que demonstram o que eu tô falando, que o que estou falando é real, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá. Texto de 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui, Paulo está falando o seguinte, que a capacidade é a própria graça. Quando dependemos do nosso esforço, anulamos a capacidade divina, que é os nossos próprios méritos. Mas quando dependemos totalmente da cruz, ativamos a capacidade divina, chamando graça. Então, Paulo está falando que ele não pode reivindicar nada com base no esforço dele, mas com base na graça sim, porque a cruz já liberou tudo, certo? Vamos para 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo era incansável em seu trabalho. Paulo era muito incansável. Se você ler a história de Paulo, você vê que ele está o tempo todo trabalhando, o tempo todo viajando, o tempo todo no seu chamado. Poucos no mundo podem suportar o que Paulo suportou, mas ele nos mostra o segredo. A graça de Deus o capacitou para suportar tamanha carga que parece impossível aos olhos humanos. O que parece impossível aos olhos humanos, Paulo suportou, mas não foi o próprio Paulo sozinho. Mas a graça de Deus deu capacidade a Paulo para suportar tamanho sofrimento, tamanha perseguição que Paulo suportou. Outro texto, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Bíblia nos mostra também que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, de tudo que nós pensamos. Mas ele vai fazer isso de acordo com o seu poder que atua em nós. E que poder é esse que atua em nós? O Espírito Santo, que esse poder nos dá capacidade, que é a própria graça atuando em nós. Então Deus vai fazer infinitamente mais em nossas vidas, mas vai fazer através de nós. Entende essa parada? A graça de Deus pode lhe dar capacidade de cumprir qualquer tarefa em seu emprego, negócio, família, ministério, hobbies ou qualquer outra coisa. Ela pode lhe dar energia para trabalhar muito mais do que todas as pessoas. E aqui é muito louco, porque quando eu falo de esforço próprio, entra uma confusão grande, e é normal, até eu, ainda hoje, não é algo tão simples de viver para mim, certo? Como assim, Abner? Esforço próprio, quando eu falo que não é pelo seu esforço, não quer dizer que não tem que se esforçar, entende? Paulo fala assim, eu trabalhei mais do que todos os outros. Eu trabalhei mais do que todos. Então, não é um fato de ficar parado, não é um fato de improdutividade o esforço próprio. O esforço próprio é aonde você deposita a sua confiança, porque Paulo, ele mostra que claramente, falando o seguinte, não, eu trabalhei mais do que eles, mas não eu, a graça de Deus em mim. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu trabalhei mais do que todos, mas não é pelo meu esforço que eu trabalhei através da graça. Então, o esforço próprio é quando você deposita confiança naquilo que você faz. E a graça é quando você deposita confiança naquilo que Jesus fez. E nos dois casos, você vai trabalhar, você vai fazer, você vai agir na terra. Mas você vai agir na dependência e na confiança de que o que você está acessando foi que Cristo liberou. Ao contrário da pessoa, pelo esforço que vai fazer, mas vai achar que é o que ela está fazendo é que faz com que ela acesse.
a dependência e a confiança está na força do braço. Então você quer dizer que você não vai jejuar mais? Quer dizer que você não precisa orar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você ora não para lutar contra o pecado. Você jejua não para lutar contra o pecado, mas você ora e jejua para desfrutar de intimidade com Jesus, para desfrutar de intimidade com o Espírito Santo. E sabe que na cruz Cristo já destruiu o pecado, e isso vai se manifestar na sua vida uma hora ou outra, se você se manter no lugar de intimidade com Jesus. Entendeu a parada? Vamos continuar. Olha como é importante entender a graça. Na página 83 eu coloco um texto bíblico que está em Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é o segredo da vitória contra o pecado, é entender que você já não está debaixo da lei, que no contexto nosso, que não somos judeus, é debaixo de tentar ser justo perante a Deus com esforço. Mas você está debaixo da graça, que é algo que você recebe de graça e é um poder sobrenatural de Deus sobre você para fazer coisas impossíveis. Então só nesse lugar que o pecado não terá domínio sobre você, só debaixo da graça. Abner, você vive a vitória contra o pecado hoje. É possível você voltar para o pecado? Sim, claramente é possível. Se eu começar a depender do meu esforço e pensar que eu venci o pecado e não que Cristo venceu por mim, e pensar que eu tenho capacidade no meu poder humano de viver isso, eu posso tomar um deslize amanhã. Eu posso cair em pecado amanhã, o pecado mais grave da minha vida, perder tudo, família, destruir ministério, tudo. Se eu não guardar o meu coração. Tem uma frase do Ryan que eu gosto bastante sobre o coração, que ele fala assim: todos nós somos assassinos em potenciais, todos nós somos adúlteros em potenciais. Toda pessoa que não guardar o seu coração pode amanhã cometer um crime e estar preso. Isso aqui é muito louco, gente, porque você precisa entender isso. Porque nós muitas vezes julgamos outras pessoas. O cara assassinou, o cara rouba, o cara abusou. Todos nós, se não guardarmos o nosso coração, podemos ser um assassino amanhã. Alguém na rua pode tirar do sério num dia ruim, num dia mau, você fazer uma besteira e acabar preso por 20 anos da sua vida. Se você não guardar o coração. Porque em nós, humanidade só, apenas na humanidade, nós somos... nós temos capacidade para fazer coisas grandes, mas coisas abomináveis. O cara canta funk. Entendi, mano. Isso é muito louco. Só existe um lugar a qual o pecado não tem poder sobre você, quando você está debaixo da graça. E como estar debaixo da graça? Abre depositando sua total confiança no que Jesus fez e não em seu próprio esforço. Hoje mesmo eu estava ali fazendo meu filho dormir. Meu filho, ele acordou muito cedo hoje, 5h40 da manhã. E ela tá aqui, né, assistindo. Ele tá acordado de novo. Eu fiz ele dormir, era 7h38, 7h40 ele dormiu. 20 minutos antes da live começar. Aí eu comecei a live, acho que era 8h15 e ele acordou de novo. Tá acontecendo uma reviravolta de sono dele que tá absurdo. Mas vamos agradecer porque ele tá dormindo 8 horas da noite, nós estamos conseguindo fazer live à noite, estamos conseguindo passar um tempo, mas enfim, é desafiador. Mas por que eu tô falando isso? Eu, quando faço meu filho dormir ali, ele dorme aqui no meu colo, eu espero 10 minutos para ir pro sono profundo, para depois colocar ele no berço. Enquanto tá fazendo isso, eu tava lendo o livro de Salmos no celular. E no Salmo 44, deixa eu até abrir isso aqui, que faz total sentido com o que estamos conversando aqui. Eu acredito que seja o Salmo 44, assim, porque tá anotado no meu bloco de notas, mas eu tô usando o celular, então não dá pra ver. Mas vamos lá. Salmo 44.
aqui, ó. Ó que louco. Isso aqui é Cântico dos Descendentes, ó. Cântico dos Descendentes de Coré, para o diretor do coro. Vamos lá. Olha o que eles estão falando. Fazendo uma canção a Deus, tá? De vitória, de gratidão. Mas olha o que eles falam. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Versículo 2, tá? Agora versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Eu achei muito louco isso. Por quê? Porque ele está falando do povo de Israel conquistando a terra. E quando eles conquistaram a terra, ele está falando aqui, ó, não foi pela espada deles que eles conquistaram a terra, nem foi pela força deles, nem pela inteligência deles de guerra que eles conquistaram a terra, mas você, pelo teu braço, expulsou as nações. Só que pensa comigo, você acha que eles entraram na guerra e ficaram parados? Não, eles lutaram com suas espadas, mas eles tinham certeza que não era a luta das espadas que fez com que eles alcançassem a vitória, mas o próprio Deus. Então eles usavam as suas espadas dependendo de Deus, eles usavam a sua inteligência de guerra dependendo de Deus. Entende essa parada? E aí tem um texto um pouquinho mais à frente, ó, que eles falam assim, ó, versículo 6. Não, versículos 5 e 6, ó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos o que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas o que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Isso é magnífico. Não é a minha espada que me concede a vitória, não é o meu arco que me concede a vitória. Ou seja, vamos trazer para o nosso contexto aqui, não é o meu jejum que me concede a vitória, não é a minha oração que me concede a vitória, não é a minha capacidade de ficar sem comer que me concede a vitória, não é a minha capacidade de me abster e ficar distante do pecado que me concede a vitória, não é a minha inteligência financeira que me concede a vitória, não é a minha empresa que me concede a vitória, não é a minha família que me concede a vitória, mas tu me concedes a vitória. Eu confio em ti. No nosso caso, eu confio em Cristo, eu confio no que Jesus fez, eu confio no que Cristo fez. Eu atuo na terra, eu vou lutar com a minha espada, eu vou usar a minha inteligência, eu vou jejuar, eu vou orar, mas não é isso que me concede a vitória. Isso são apenas ações que eu tenho na terra para desfrutar da minha intimidade contigo. Aqui apenas ações que eu tenho na terra para servir outras pessoas. Mas o que me concede vitória, o que me concede prosperidade, o que me concede bênçãos, o que me concede amor, o que me concede harmonia no meu lar, o que me concede liberdade contra o pecado, é tu. Tu já fez isso. Tu é quem fez. Tu é quem faz. Tu é quem fará. Entende essa parada? A Jaqueline falou, puxa, agora estou entendendo melhor. Eu sei, é complicado entender essa questão de esforço próprio e graça, porque, a gente foi muito inundado, tanto pela meritocracia que falaram lá no grupo do mundo, é tudo meritocrático, mas também pela religião, que é baseada no esforço. É baseada em nossa capacidade humana de fazer as coisas. Fazemos nossa parte, confiando no Senhor, Ele nos concede graça imerecida, nos dando vitória. O que você falou tá certo, não tá errado, mas é mais profundo ainda. Não é assim, fazemos nossa parte e Ele nos concede a graça, porque fizemos nossa parte. A graça já foi concedida na cruz e nós fazemos já na graça. É isso. Não é, eu faço a minha parte e a graça me é concedida. Não, a graça já foi concedida e o que eu faço, eu já faço debaixo da graça. É isso. Eu nunca saio da graça. Eu faço debaixo da graça. E a graça torna as coisas que eu faço não pesadas. Por isso que Jesus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque se você fizer debaixo da graça,
Mesmo que você tenha que trabalhar 12 horas por dia, mesmo que você tenha que fazer o que você faz 14 horas por dia, mesmo que você esteja num jejum, mesmo que você passe, sei lá, muito tempo de oração, isso não vai ser peso, isso não vai ser carga, porque não é uma obrigação. Você não está fazendo isso para ser aprovado, você não está fazendo isso para ganhar algo, você está fazendo isso porque a graça te impulsiona a fazer isso. Não é um fato de, eu não posso olhar para as mulheres, eu não posso ficar perto do celular, senão eu vou abrir um vídeo de pornografia, eu não posso ficar sozinho, porque senão eu vou me masturbar, eu não posso passar perto de uma rua que tenha cheiro de maconha, eu não posso passar na frente de um bar. Não é isso. A graça em você vai fazer com que as coisas fluam naturalmente, que o desejo suma naturalmente, porque a graça, lembrando, é o próprio Espírito. E o Espírito, da mesma maneira que ele te dá o poder contra o pecado, ele também está transformando o seu caráter. No contexto de pecado, ele está transformando o seu caráter a ponto de você chegar numa fase aonde não vai ter, você não vai nem pensar em pecados mais. Você não vai nem pensar mais em pecado. Mano, será que hoje eu vou vencer? Será? Porque no início é normal, mesmo que você está aprendendo sobre a graça, não é assim, não entra na cabeça, não entra no coração de um dia para o outro. Não entra de um dia para o outro. Portanto, você vai ter ainda alguns medos, alguns receios, algumas hesitações, mas o Espírito Santo vai transformando o seu caráter a ponto de você não ter mais nada, a ponto de você não pensar mais. Você não vai pensar mais em pecado. E aí você chegou ao nível de libertação. Porque tem pessoas que falam assim, eu sou livre contra o pecado, eu alcancei a vitória. Mas todos os dias ele acorda como ensinam nos alcoólicos anônimos ou nos lugares de recuperação. Você é um drogado em recuperação, você é um alcoólatra em recuperação. O que pra mim é totalmente errado segundo o Evangelho. Eu tô falando, no caso deles tá tudo certo. O jeito que eles fazem tá certo. Mas referente ao Evangelho, não. Você não pensa mais nisso, você não pensa mais no que você foi. Eu não fico pensando, eu não acordo todo dia pensando, pô, eu não posso me masturbar hoje, não vou ver pornografia hoje, não vou olhar pra uma mulher e me imaginar fazendo coisas com ela. Eu não penso mais nisso, isso não passa mais sobre a minha cabeça, isso sumiu, não passa mais sobre meu pensamento, eu não reflito mais sobre isso. Aí chegou no lugar de total vitória, porque no outro lugar, onde você ainda fica pensando, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, ainda você vive uma porção da vitória, mas não ela por total. É a mesma questão da parte financeira. Pensa muito em dinheiro quem não o tem. Mas no fato, quando você tiver dinheiro sobrando, você não vai mais ficar pensando em dinheiro, porque na hora de ir no mercado você tem que pensar se você vai ter dinheiro para comprar tudo. Na hora de comprar um negócio para seu filho, você precisa pensar. Então o dinheiro se torna, na verdade, a fonte dos nossos pensamentos, porque nós não temos, porque não somos livres nessa área. Mas quando o dinheiro chega a ser algo natural, você não vai mais pensar nele. Você só vai no mercado e vai comprar as coisas. Você só vai na loja de brinquedo e vai comprar as coisas, porque o dinheiro não é mais alguém que você tem que ficar ali vendo se vai ter ou se não vai ter. Na maioria dos casos, pensa mais em dinheiro quem não o tem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí a grande questão que muitos podem perguntar é como andar na graça, certo? Ah, beleza, eu entendi a graça, mas como andar na graça? Cara, explicando é muito fácil, na prática já é um pouco mais desafiador, mas eu vou tentar trazer ilustrações, tá bom? Vamos lá. Para andar na graça, você precisa, estou na página 84, tá? Para andar na graça, você precisa simplesmente depositar total confiança no poder da obra de Cristo na cruz. Toda vitória, bênção, todo favor, poder, autoridade que o Evangelho nos proporciona como filho de Deus não está como os filhos de Deus estão centralizados no sacrifício de Jesus, em nossa fé completa nele, pois o sacrifício de Jesus é a resposta para todas as perguntas. Andar na graça, andar no Espírito, quando você deposita toda a sua confiança em Cristo para todas as coisas da sua vida, você passa a andar na graça de forma natural.
Eu estou tentando trazer ilustrações aqui para tornar mais simples, tá? Mas eu vou prosseguir, vão vindo assim. Eu escrevi uma coisa aqui que é interessante no terceiro parágrafo da página 84. Fala o seguinte, sobre o termo andar, né? Andar, por exemplo, andar na graça, andar no Espírito. O que significa isso? Andar no é a mesma questão do fazer por meio, guiar a minha vida a partir de. Pensa o seguinte, o que significa andar na graça? É guiar minha vida a partir da graça, fazer tudo por meio da graça. Então, quando eu digo andar na graça, eu estou querendo dizer que tudo que você vai fazer na graça. A graça vai estar sendo as lentes dos seus olhos. Você não divide graça, você não divide Deus de negócio, você não divide Deus de família. Tudo que você está fazendo por meio da graça, com consciência total de que é a graça que está fazendo isso através de você. Só que isso precisa ser entendido por revelação, isso você precisa aceitar, você precisa se apropriar disso, você precisa decidir viver a partir disso todos os dias. Irmão, e os ataques espirituais, tipo, se alguém fez trabalho, você sente. Sentir, você pode sentir. Tá? Tipo, os ataques do diabo, dos demônios, eles não... Quando a gente fala que nós somos protegidos por Deus, não quer dizer que nós somos protegidos a nível de serem imunes, tá? Nós sofremos ataques. O que acontece é que os ataques não nos tocam a ponto de nos deixar doentes ou de nos levar à morte, enfim. Mas se nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos, as trevas elas trabalham em forma de engano, tá? Portanto, sim, você sente, mas se você estiver sensível, você anula o poder desses ataques, tá? Anula o poder desses ataques no poder de Cristo. Mas você não sente como alguém que não tem Cristo. Alguém que não tem Cristo, provavelmente aquilo toca a vida dele de forma avassaladora. Se alguém faz um trabalho para a morte, por exemplo, provavelmente essa pessoa vai morrer ou vai ficar muito doente. Mas alguém que está protegido por Cristo não vai chegar à morte ou ficar doente, mas vai sentir uma pressãozinha maior nos dias. Mas aí às vezes a pessoa não está consciente disso, então ela acha que é só um dia ruim. Mas não, é um ataque, entende? Mas não vou me aprofundar porque não é o assunto de hoje. Então, andar na graça é viver a partir disso. Vou dar um exemplo aqui, vou usar Colossenses 2,8, que Deus falou comigo em certo momento sobre essa questão de graça. Ele fala assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então, o que Paulo está falando? Está falando assim, ó: tenham cuidado para não ser escravizado às filosofias humanas. Filosofias humanas não se respaldam em graça, certo? Não estou querendo dizer que toda filosofia humana é ruim. Então, por exemplo, vamos pensar na questão do próprio pecado. Uma filosofia humana, para quem foi alcoólatra a certo momento, para sempre será um alcoólatra em recuperação, ok? Essa é uma filosofia humana. Então, ele não pode conviver em ambientes que têm álcool, nem conversar com pessoas que têm álcool, nem nada disso. Enfim, show, é uma filosofia humana. Tá em tudo errado? Não. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, e o que Deus me revelou neste texto toma cuidado para que isso não vos escravize. Por quê? Se Deus te der uma orientação que é contrária à filosofia humana, você precisa ser livre para seguir a direção de Deus, para seguir o mover de Deus, para seguir o fluir de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu mudei, tive uma transição de cidade, de casa e tal,
Segundo os padrões humanos e a filosofia humana financeira, é totalmente irresponsável a minha decisão, certo? Porém, como foi Deus que falou para eu fazer, eu fui na direção de Deus, entende? Então, não quer dizer que você tem que ignorar os conceitos financeiros do mundo. Por exemplo, não gaste mais do que você ganha. É uma boa filosofia. Tenha, sei lá, uma reserva de emergência. É uma boa filosofia, não é uma filosofia ruim. Mas isso não pode te escravizar a ponto de Deus te direcionar a fazer algo que parece louco, segundo o mundo, e você fala, não, peraí, isso aqui é loucura, isso aqui é irresponsável. Se Deus está te falando, então não é irresponsável. Irresponsável é não fazer. E entende isso, porque a Bíblia diz que a sabedoria humana para Deus é palha, não serve para nada. Mas ela diz que aquele que quer ser sábio para com Deus precisa se tornar louco. Precisa se tornar louco. E muitas vezes os conselhos que Deus vai te dar para você andar na fé vai parecer loucura para outros. A Bíblia diz que aquele que não é espiritual não discerne as coisas do Espírito. Para eles, lhes são loucuras. Agora, se você quer andar na graça, de fato, na fé, algumas coisas que você vai fazer vai parecer loucura, porque vai ser movido pelo Espírito. Parece loucura. Mas claro que isso não é todo momento, tá? Aí, eu coloco uma última frase aqui. Quando dependemos totalmente da cruz, ativamos a capacidade divina chamada graça. Então, a vitória... Deixa eu só pegar um negócio que caiu aqui, tá? Então, a vitória contra o pecado, ela é possível porque quando você deposita toda a sua confiança no que Jesus fez, você dá permissão para o Espírito Santo agir em você. Isso é uma chave muito grande, porque o Espírito Santo só age quando você confia na cruz e em Jesus. Porque o Espírito Santo veio para a sua vida, o acesso do Espírito Santo na sua vida é o sacrifício de Jesus. Então, quando você deposita a sua confiança total no sacrifício e deixa que o Espírito Santo haja, fala assim, eu me rendo, eu não consigo mudar as minhas vontades, eu não consigo mudar o meu pensamento, eu não consigo mudar a minha vida, mas eu me rendo e permito que o Senhor me mude. E eu sei que você vai fazer isso, porque eu confio totalmente no sacrifício de Jesus. Cara, isso é muito louco. Porque o Espírito Santo vai começar a transformar você de dentro para fora. Então aí vai chegar no real, eu não quero mais ver pornografia. Eu não quero mais esse tipo de pecado. Eu não quero mais esse tipo de comportamento. Isso não faz mais sentido para mim. E não o processo de eu não posso fazer isso, mas eu quero. Eu não posso, mas o desejo é avassalador. Não, vai chegar num momento de onde eu não quero, porque vai ser transformado as suas prioridades, seus desejos. Então, não tente lutar no seu esforço. Simplesmente se renda ao que o Espírito Santo está fazendo em você. Certo? Fala para mim aí, em uma palavra ou em uma frase, defina o que foi a live de hoje para você. Estamos na nossa 6ª live. Essa live também vai pro YouTube. Eu sei, a live de terça ainda não foi pro YouTube, pessoal, por causa da agenda, não deu. Mas provavelmente hoje eu vou editar essas duas e vou subir das duas pro YouTube. E aí já vão ter as 6 lives lá. Mas mesmo que não está no YouTube, ela está aqui no Instagram. Ela fica livre aqui no Instagram, tá bom? Você pode assistir e compartilhar com alguém, tá bom? É muito importante isso. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. É algo simples, mas que para muitas pessoas é complexo e é totalmente contraditório. E tem muitas pessoas escravas no mundo, ok? Próximo capítulo e próximo tema da live de terça que vem é: não peça a Deus para te livrar do pecado. Isso aqui
Abner, isso aqui é contraditório, é paradoxal. Como eu não vou pedir para Deus me livrar do pecado? Você vai entender na próxima live, porque você não deve pedir a Deus: Deus, me livre do pecado. Show, pessoal. Então vamos lá. Libertador, sensacional, transformador, maravilha. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Foguinho, foguinho, foguinho. É isso, pessoal. Novamente, toda live fundamentada no livro. O livro você consegue comprar no link da minha bio. Então, cara, meu conselho vai ser muito mais proveitoso para você assistir a live. Eu abri o grupo lá e o pessoal tá falando isso. Eu leio o livro, assisto a live. Eu estou lendo primeiro, vou assistir depois. Estou assistindo a live e vou ler o livro, enfim. Você precisa imergir, né? Se isso ainda é paradoxal para você, se isso ainda é um conflito para você, mesmo você sabendo que é verdade, você ainda não consegue viver, você precisa imergir, né? Imergir no assunto. Eu até explico, vai ter um capítulo aqui que provavelmente vai precisar de 2 lives para falar dele. Não sei, talvez consigamos falar em uma só. Que é como se apropriar, que é passar pelos 3 processos, que é o processo de compreensão, aceitação e apropriação. É o processo que acontece no nosso coração para, de fato, crer numa verdade. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Até terça-feira que vem, às 8 da manhã. E eu vou subir as lives no YouTube e vou postar no grupo, tá? Então, entre no grupo. Entre no grupo. Se eu não postei, não tá no Store, vou postar. Mas, se eu não postar, me manda no direct. Tá bom? É isso. Tamo junto e fiquem na paz.